Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre repartição de competência na linha do que vocês já sabem. Começo com a pergunta inicial. O que é competência? O que é competência, pessoal? Muito comum. É a limitação da jurisdição. Tá certo? Tá certo. Tá completo? Mais ou menos, pessoal. Por quê? Porque, de fato, a competência, ela é a área limitada, ela é uma área em que o juiz vai exercer validamente a jurisdição. Então, ela é também uma delimitação da jurisdição. Mas, percebam, ela vai além disso. Por quê? Porque você lembra que eu falei da tentativa, lembra que eu falei da jurisdição? As coisas nem sempre são tão simples como parecem ser. Ela, de fato, se você lhe responder, você talvez ganhe certo com base nisso. Mas, para que sua resposta esteja definitivamente completa, é importante que vocês percebam o seguinte: ela é um pressuposto de validade também. Aí, para alguns, isso, não, Renan, mas isso já é natureza jurídica dela. Beleza, está correto também. Mas tragam essas informações de maneira agregada. Por quê? Porque quando você rompe a competência, você gera o quê no seu processo? Inexistência? Tem doutrina que diz que sim. Quando a competência é absoluta, haveria uma inexistência. Perceba, isso é meio complicado de se dizer. Por quê? Porque como é que você vai dizer que é inexistente se existiu, de fato, até mesmo no plano material, toda uma atividade? Imagina que o juiz, ele chegou, ele sentou, ele analisou, ele julgou, ele condenou um cara, o Ministério Público participou, teve audiência, sentou o pessoal, ar-condicionado ligado, microfone, gravação. Aconteceu, cara. Aí você vai dizer que isso é inexistente? É muito pesado, até do ponto de vista prático, você afirmar isso. Então, prevalece que é a nulidade. A nulidade é absoluta. Qual a diferença entre nulidade? Não é o objeto da aula, é o objeto de outra aula, mas qual a diferença entre uma nulidade absoluta e relativa em processo penal? Ela é muito mais esvaecida do que no processo civil, tá? Porque no processo civil tem até a súmula 133 do STJ que diz que o juiz não pode reconhecer a nulidade em competência relativa, por exemplo, de ofício. No processo penal pode, tá? A mesma relativa ele pode reconhecer. Só que tem toda a questão da perpetuatio, jurisdições, de aproveitar o 64, que também não é objeto da nossa aula, mas que veio para aproveitar os atos em tese nulos. Toda uma questão que hoje em dia, se você for levar a ferro e fogo, dá para aproveitar, dá para salvar muita coisa. A menos quando eles não querem, né? Quando eles não querem, o caso, por exemplo, nós falaremos adiante, nesse bloco, inclusive, do caso do senador Flávio Bolsonaro, que o STJ anulou toda a investigação, né, da 27ª Vara Criminal. Tá? Vamos tratar disso. Bom, o que é competência, então? Incompetência é a área limitada na qual o juiz exerce a validade, a violação, nulidade do processo, 564, beleza, trouxe para vocês, como eu disse, não se preocupem em anotar, se preocupem sim em entender. E aí, para o STF, a única competência relativa no processo penal é a territorial, porque quais são as outras? Você vai pensar, temos a competência funcional, temos a competência em razão da matéria, e temos a competência em razão a funcional em razão do juízo, né? Temos a competência em razão funcional também em razão da atividade, para alguns seria competência recursal, mas enfim, se um juiz de primeira instância julga uma apelação, claramente isso é uma violação de competência. Se um juiz da família julga um processo criminal, claramente isso é uma violação de competência. São coisas até gritantes. Nem sempre é tão gritante assim, tá? Mas tem a competência recursal, a competência de juízo, tem a competência foro, prerrogativa de função, que é uma competência constitucional, mas o que resta? Resta basicamente a competência territorial. Então, para o STF, todas as outras competências são matérias que geram competência absoluta. E aí vamos aqui, natureza jurídica, como eu falei, pressuposto processual de validade, cujo não cumprimento gera nulidade do processo, tá bom? Guia de fixação, isso aqui é meramente... Percebam, em matéria de competência, pessoal, tem diversas, tá? Como eu posso dizer para vocês? Diversas classificações, diversas percepções, tem gente que bota uma coisa a mais, tem gente que bota uma coisa a menos,
Por isso que minha preocupação com vocês é que vocês entendam, cara. Não levem isso aqui como a maior parte das coisas, minha preocupação como professor é uma preocupação que eu tinha como aluno. Muitas vezes eu procurava a razão última das coisas, como se só pudesse existir essa classificação aqui, porque o meu professor falou isso. Galera, eu já alerto vocês, se vocês olharem no livro do, sei lá, Renato Brasileiro, vocês vão achar uma coisa, olharem no livro do Pacelli, vocês vão achar outra coisa, no Juarez Tavares, vocês vão achar outra coisa, no livro do Kleber Masson, talvez uma outra coisa. Mas qual é a grande pegada? Classificações, ainda mais em processo penal, elas são muito disruptivas, muitos examinadores, doutrinadores, enfim, eles ousam botar coisas a mais, ousam aglutinar coisas. Então, qual é a percepção que vocês têm que ter? Não é isso que diferencia substancialmente uma questão que vocês realmente necessitam saber. O que vocês precisam saber é conceito, a natureza jurídica, as consequências do descumprimento. Isso aqui, eu sempre estudei, eu sempre entendi dessa forma, porque, perceba, é um caminho lógico. Primeiro, eu vou ter que entender qual é a justiça competente. Então, é militar, é eleitoral ou justiça estadual, justiça comum, né? Dentro de comum tem estadual, tem federal. Aí, beleza, você já definiu isso. Aí você vai ver, bom, dentro dessa justiça, qual é a hierarquia, né? Pô, eu vou entrar ali na primeira instância, na segunda instância, vou entrar ali no STJ, no STF, tá, no TST, no criminal não vai ter direito trabalhista, tá? Já tranquilizo vocês, mas eu vou entrar ali no TSE, sei lá, enfim. Competência, depois eu já defini a altura, né? Definir qual, de forma muito leiga, tá, pessoal? Por favor. Depois eu vou definir o escalonamento. E aí, eu vou definir, por fim, o foro, e depois o juízo e recursal, dependendo do estágio do seu processo. Então, é uma competência lógica. Imagina, alguém chega para você e fala, pô, quero entrar com processo. Você vai falar, processo sobre o quê? Ah, não, tive um problema nas eleições. Ah, eleitoral. Ah, não, cometi um crime ali saindo do meu prédio ali, atropelei alguém, sei lá, estou respondendo um processo. Ah, então, justiça estadual. Mas vem cá, quem é você? Ah, não, sou deputado federal. Ah, então vai lá para cima. Não, sou deputado estadual. Ah, entendeu? Então percebam, é isso. Aí definiu isso, vem para cá. E assim sucessivamente. Para mim fez lógica dessa forma. Não se peguem muito a isso, porque o principal é o que a gente vai falar daqui em diante. Competência constitucional, sobre competência constitucional, que a gente vai falar nesse bloco, de forma bem panorâmica, para que vocês entendam, tá? Por quê? Justiça especializada, a gente só tem duas em matéria criminal. Qual é a justiça especializada que a gente tem em matéria criminal? Eleitoral e militar. Trabalhista tem? Não, porque não tem nenhum crime da justiça do trabalho. Os crimes eventualmente relacionados à justiça do trabalho, eles vão ou ser um crime, os crimes relacionados com as relações de trabalho, não adianta. Ou eles serão crimes que afetarão os interesses da União, quando eles sejam, na maior parte das vezes, de espectro coletivo, eles violam os direitos dos trabalhadores coletivamente considerados, serão da Justiça Federal, ou aqueles crimes da Justiça estadual, tá? A gente vai ver isso a seguir quando analisar o 109. Então, quer dizer, falou em justiça especializada, eleitoral e militar. Beleza. O que é essa justiça política extraordinária que você botou aqui, Renan? Para que vocês tenham conhecimento. Por vezes, há crimes que são julgados por órgãos alheios ao Poder Judiciário. Eu botei os crimes de responsabilidade, mas tenham muito cuidado com isso, tá? Eu estou me referindo aos crimes de responsabilidade cometidos pelo prefeito, aqueles crimes do decreto-lei. Porque os crimes de responsabilidade propriamente da Constituição, do artigo 85, são aqueles crimes que não é propriamente crime, tá? Porque não tem propriamente combinação de pena de reclusão, de detenção. Então, assim, isso aqui eu botei para que vocês tenham conhecimento. Não digo para que ignorem, porque ignorar, fechar os olhos para o conhecimento, significa que a gente está vulnerável, né? Para que vocês entendam e saibam que há doutrina que classifica também como justiça especializada, uma justiça política, uma justiça ordinária, tá? Mas, na prática, isso é inexistente, basicamente. E, então, basicamente, você vai ter, em competência constitucional, a competência de matéria justiça especializada, que serão essas duas primeiras, e a justiça comum, tá? Que é residual. Dentro da comum tem
a estadual e a federal, que eu botei para vocês aqui. E a competência federal, perceba, ela prevalece sobre a competência estadual, tem súmula sobre isso, e a competência estadual é o resto do resto. Você pensa, pô, que beleza, hein, Renan? Resto do resto, juiz, então, estadual, que atua na área criminal, não julga nada. Aí que vocês se enganam. Apesar das outras competências serem nominadas, serem taxativamente estabelecidas, elas pegam apenas uma pequena parcela e todo o resto é da Justiça Estadual. Então, vamos aqui analisar propriamente o artigo 109, que eu fiz questão de botar esse por extenso, primeiro para que vocês percebam o seguinte. Sobre o artigo 109, vocês têm que ter em perspectiva de que na seara criminal, tá? Somente esses incisos que eu separei são relevantes. Renan, e os demais? Os demais não tratam de matéria que afeta a justiça criminal. Vamos lá, primeiro. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Primeiro de tudo, União. União é administração direta, tá? Isso aí não vou entrar aqui em direito administrativo, mas são os ministérios, secretarias, conselhos, diretorias, enfim, presidência. Entidades autárquicas, vocês bem sabem, né? O INSS, o IBAMA, o Bacen, as universidades que são autarquias, as universidades federais, as fundações públicas federais, de direito público, como por exemplo, FUNAI. FUNAI é uma fundação pública federal de direito público. Então, se tiver um crime praticado contra a FUNAI, vai ser a competência da Justiça Federal, tá bom? Empresas públicas federais. Sociedade de economia mista, vocês bem sabem, ou deveriam saber, mas já agora estão sabendo aqui na aula de penal, elas são de competência da Justiça Estadual, tá? Então, se tiver, por exemplo, um crime contra a Casa da Moeda, ou contra a Caixa Econômica, que atinge interesses da Caixa Econômica Federal, dos Correios, isso vai ser, sim, matéria federal. Por outro lado, se for um crime contra uma sociedade de economia mista, Petrobras, aí não. Tá? E o que é bens, interesses e serviços, tá, pessoal? Destrinchando aqui para vocês. Pessoal, os bens são aqueles estabelecidos no artigo 20 da própria Constituição Federal. Se quiser, façam remissão depois no vade-mecum de vocês do artigo 109.4 lá para o artigo 20 e para o artigo 21. Por quê? Bens da União, artigo 20. Interesses da União, artigo 21. Tá bom? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se o sujeito passivo for sociedade de economia mista, eu já falei para vocês que é competência estadual. E gravem, súmula, provavelmente o vade-mecum de vocês já tem remissão a essa súmula, tá? Uma parte dos vade-mecums, as editoras já trazem isso como remissão. Mas qual é a súmula? Súmula 42 do STJ, súmula antiga, tá? E de igual forma, se for praticado em face de uma permissionária, de uma concessionária de serviço público, tá? Competência da Justiça Estadual. Por fim, vamos aqui por fim não, né? Prosseguindo, vamos aqui ao inciso 5º, que fala os crimes intratados ou convenção internacional. Que crimes são esses, Renan? Fala alguns aí para mim. Tráfico de pessoas, tá? Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, pedofilia, terrorismo, são alguns exemplos. E aí, o que mais fala aqui? Quando iniciada a execução no país e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, quando começa aqui e acaba lá, quando começa lá e acaba aqui. Então, são dois requisitos cumulativos, pessoal. Risquem aí para que vocês entendam. Tem que ter convenção ou tratado internacional e a transnacionalidade. Então, se for um crime que começou lá no Paraguai e terminou no Brasil, não interessa. Por exemplo, que foi um crime de, sei lá, um crime de roubo, um sequestro. Isso aí vai ser da Justiça Federal? Não necessariamente. Porque, apesar de ter a transnacionalidade, não é um crime previsto em tratado ou convenção internacional. E se for um crime previsto em tratado ou em convenção internacional, mas aconteceu aqui no Rio de Janeiro, vai ser da Justiça Federal? Não. Pensem sempre na droga. A droga que é apreendida no Rio de Janeiro, ela vai... Eu botei até um informativo disso para vocês, a gente vai ver ali na frente. Vamos supor que a polícia faz uma apreensão de toneladas de maconha com selo escrito Made in Colômbia. Nota fiscal da Colômbia e tal, não sei o quê.
Vai ser da Justiça Federal? O que vocês responderiam? Não vai ser da Justiça Federal. Por quê? Porque isso estava sendo vendido ali na boca de fumo, na favela, no Rio de Janeiro. Tá? Isso veio da Colômbia? Cara, muito provavelmente, tá? Muito certamente. Mas se não há o fato de algum dia ter sido produzido na Colômbia, algum dia ter estado na Colômbia, não é o que determina a competência da Justiça Federal. Até mesmo porque, quem não sabe vai saber agora, 97% da cocaína do mundo inteiro, ou seja, a cocaína que o cara está consumindo lá na Europa, em Ibiza, ela veio aqui da América do Sul, tá? Veio aqui do Chile, veio aqui da... Então, percebam, vai ser sempre transnacional. Dificilmente a gente vai ter um tráfico made in Brasil, drogas feitas legitimamente brasileiras. Então, se a gente fosse partir desse pressuposto, basicamente todo o tráfico seria processado na Justiça Federal. E não é assim que funciona. Então, lembrem-se sempre desses exemplos que eu dei para que vocês saibam. Tem que ser transnacional e cumulativamente, tem que estar previsto em convenção ou tratado internacional. Vamos para o próximo. Menciono para vocês, tá? Mais aqui duas súmulas. A 522, que inclusive, falando sobre tráfico, eu tenho anotado aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ler para vocês aqui. Aqui. Cadê aqui? Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Essa súmula 522 é exemplificativa do que eu falei da cocaína, da maconha apreendida. E a 528, vou ter que ir junto também, fala, compete ao juízo federal do local de apreensão da droga remetida ao exterior, por via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Mas é uma competência territorial, tá? Não é propriamente de definir a justiça competente. E aí, o que mais tem que falar sobre isso? Sobre o 109. 109, 5A, que é o IDC, incidente de deslocamento de competência. Sobre isso, pessoal, a gente tem 24, se não me engano, 25 já incidentes. Teve até o da Marielle Franco, se não me engano foi o último, se não foi o último, foi o penúltimo, que foi negado, tá? Queriam federalizar o caso da Marielle Franco e o STJ negou, porque, na verdade, entendeu que ali não havia uma inércia das autoridades estatais. Percebam isso. Qual o ponto você tem que saber sobre IDC, né, que é um incidente de deslocamento? Curiosidade, é o PGR, tá? Não é o PGJ, mas é no STJ, não no STF. Tá, pode ser em qualquer fase, lembre-se do caso da Marielle, estava no inquérito ainda, mas pode ser durante o processo, e tem que ter uma grave violação de direitos humanos. Não basta que o crime seja grave, tem que ter a grave violação de direitos humanos e tem que ter a ineficácia, tem que ser demonstrado minimamente uma ineficácia das autoridades locais. Exatamente. E aí tem que demonstrar a ineficácia das autoridades locais em processar essa violação de direitos humanos, tá? O que mais eu botei aqui para vocês? Em relação à IDC, o que vale mencionar é que assim, o primeiro IDC, o IDC 1, porque sempre vão perguntar do IDC 1, já teve pelo menos 5 IDCs que foram julgados, tá? O IDC 1, ele foi relacionado ao caso da Dorothy Steng, lá no Pará, e ele foi julgado improcedente, tá? Porém, o IDC 2 e o IDC 5, o 2 foi do homicídio de um advogado e vereador conhecido pela defesa dos direitos humanos, Nordeste, e o 5 foi em 2014, a morte de um promotor também, por um grupo de extermínio, enfim, ele estava fazendo uma investigação em Pernambuco, foi assassinado também. O IDC 3 não tinha sido julgado, o 4 foi sumariamente extinto, enfim. E aí, por aí vai. Mas o que vocês têm que saber o 1 foi da Dorothy Steng e o primeiro a ser julgado foi o IDC 2, tá bom? Mas curiosidade, para que vocês possam enriquecer aí o eventual conhecimento de vocês. Se for perguntado, vocês também acertarão a questão. Marielle Franco não foi admitido. Passando aqui, o inciso 6º, crimes contra a organização do trabalho, nos casos determinados em lei, contra o sistema financeiro e contra a ordem econômica.
Aqui, pessoal, lembra que eu falei inicialmente? Qual é a grande questão? Por exemplo, são os crimes, se vocês quiserem fazer remissão, os crimes do artigo 197 a 207 do Código Penal, que eles são crimes ali contra a organização do trabalho. São crimes raros de se ver na prática, muito raro, tá? E isso ir para a Justiça Federal é mais raro ainda. Por exemplo, dentre aqueles crimes ali, tem a sabotagem industrial, é o 202. Sabotagem industrial, coisa de filme, Netflix, entendeu? Mas vamos supor que um está sabotando a farmácia. Vocês sabem, farmácia tem em toda esquina. A farmácia Pacheco, não sei se tem Pacheco onde vocês moram, a Pacheco começa, aqui é Pacheco, Drogas Raia, Drogas Mil, a Pacheco começa a querer sabotar a Drogas Raia. Irmão, são dois particulares, por que vai para a Justiça Federal? Não vai ter nada disso. O empregado faz uma sabotagem qualquer lá, enfim. Qual é a ideia? A ideia é que tem que violar bens e direitos. Lembra? Sempre leiam esses artigos que eu estou trazendo para vocês, os subsequentes, em consonância com o primeiro que a gente leu, que é justamente o inciso 4. Tem que violar bens, direitos, bens, serviços ou interesses da União. Se não violar bens, interesses e serviços da União, não vai para a Justiça Federal. É a mesma coisa, eu já pulo aqui para vocês do inciso 11, por exemplo. Disputa sobre direitos indígenas. É muito comum cair em prova. Hoje em dia não mais, mas antigamente sempre tinha uma questãozinha dessa. João matou um índio. Cara, João matou um índio, ele matou um índio. Tipo, isso não é algo que vai levar o caso, o júri, para a esfera federal. Por quê? Porque ele matou um índio. Ainda que a intenção dele fosse matar um índio, hoje eu vou sair para matar um índio. Cara, coisa horrorosa, né? Nefasta. Mas, e ainda que fosse se discutir aqui outras questões, enfim, para não trazer camadas de complicação na cabeça de vocês, mas de forma muito simples. Cara, não é um crime contra a comunidade indígena, percebam? Tem até a súmula 140, ela fala assim, compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou como vítima. Tem a súmula. Porque a ideia é, se ele é autor ou se ele é vítima, acabou. Tem um informativo super recente, que era um caso similar. O sujeito era quilombola e praticou um crime lá de porte de armas, roubo, um crime normal. Não que crimes sejam normais, pessoal, sempre tendo esse cuidado aqui, mas um crime qualquer. E aí cogitou-se de ser Justiça Federal. O simples fato do sujeito ser quilombola não leva a competência para a Justiça Estadual, assim como o fato do sujeito ser índio não leva para a Justiça Federal, tá? Mesma coisa. Crime contra o trabalho. Todo crime do 197 ou 207 vai ser federal? Não, só se ele violar bens, interesses ou serviços, tá? Direitos coletivamente dos trabalhadores, direito coletivamente dos indígenas, dos quilombolas. E tem o inciso 9, que são a bordo de navios ou aeronaves. Vocês vão bem lembrar, já não é tão recente assim, mas é relativamente recente. E se for balão, Renan? Balão, você já entendeu que balão não é aeronave, porque ele não é direcionado, enfim, tem informativo sobre isso. É aquela questão exótica que todo mundo acha que vai cair em prova, e que não tem muita significância para cair em prova, mas vocês sabem, se perguntar crime cometido no balão, aí o balão é justiça estadual, tá? Porque não é aeronave. Pessoal, vamos prosseguir, porque tem muita matéria ainda, pessoal. Não se cansem de mim tão cedo. Bom, prosseguindo aqui, eu estava lendo os artigos aqui pela Constituição enquanto falava com vocês, mas já destaquei aqui os principais, são esses que eu comentei, tá vendo? Direitos indígenas, crimes contra a organização do trabalho, aqui é o IDC, tá tudo aqui. GCRIM, cara, GCRIM é uma competência constitucionalmente prevista, tá? Para alguns, como eu botei aqui, não se trata de uma competência constitucional, mas de uma previsão constitucional de competência, tá? Mas, vocês sabem, o 98.1 prevê a competência para o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, GCRIM. E o fato do crime ser menor potencial ofensivo não altera a competência no foro por prerrogativa de função. Será julgado no foro, mas isso aí é no foro prevalente. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre os crimes dolosos contra a vida, que são apreciados no júri, isso aí também sem maior dificuldade, os princípios do júri, soberania dos veredictos, a plenitude de defesa, enfim.
também sem maiores mistérios. E aqui eu quero debruçar e dedicar um tempo substancial, pelo menos uns 10 minutos, para falar com vocês. Foro por prerrogativa de função. Renan, foro por prerrogativa de função. Trouxe aqui para vocês, para simplificar, para que a gente não perca muito tempo. Essa é uma daquelas matérias, é uma daquelas partes da matéria, pelo menos em relação a o governador tem foro aonde? STJ. E o conselheiro do Tribunal de... Cara, isso vocês, infelizmente, eu não... Cara, vocês vão ter que ler e vão ter que interiorizar. Eu trouxe para vocês só um resumo, para que vocês... estou na dúvida Isso aqui facilita, tá? STF é toda a cúpula do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, ministro do STF, ministro do STJ, entendeu? Tudo que é presidente, tá? Enfim, percebam, a cúpula, os ministros, tá? Agora, STJ são os governadores, os desembargadores, como se fosse, não vou dizer subcúpula, né? Mas, assim, as autoridades, cúpula do estadual. E no TJ, são a cúpula do municipal, né? O prefeito, os juízes. É muito pueril, só para situar, entendeu? Vocês, para que vocês não fiquem completamente perdidos. Mas aí vocês leiam, vocês vão encontrar na internet muito facilmente tabelas sobre isso. Enfim, é importante ter uma noção. Mas, isso, se for cobrado, uma prova discursiva, você vai ter a lei. E o que vai ser cobrado não é para saber se o governador é julgado no STJ, isso é para nível de prova de OAB, no máximo. E olha lá, até porque a OAB está bem difícil hoje em dia. Quer dizer, bem mais difícil do que já foi, pelo menos. Né? A questão é, caraca, cara, ninguém vai te perguntar uma questãozinha de prova de magistratura. O governador do estado, caso cometa crime, será julgado onde? STJ? TJ? Não vai acontecer. Então, quer dizer, não... Entendam, absorvam a lógica, saibam, mas é isso. Ler a lei. O que eu quero falar com vocês, isso é sim, importante, jurisprudência. Esse é o campo farto de jurisprudência e que vão querer complicar vocês na hora da prova. Foro por prerrogativa de função deve obrigatoriamente vir na Constituição Federal. Esse entendimento não é tão recente, mas mudou significativamente. Coisa de 5 anos atrás, era muito comum você ver julgados do STJ, do STF, principalmente, permitindo essa questão. Era o foro para procurador do Estado, por exemplo, foro para delegado. Não tem, cara, não tem. Quem estabelece foro é a Constituição Federal e as Constituições estaduais replicam por simetria. Botei 2 julgados aqui, ó. O informativo 607 traz um julgado, o informativo 626. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que estende o foro à autoridade não contemplada pela Constituição Federal, de forma expressa ou por simetria. Aqui, um outro julgado no mesmo sentido. Tá? É a mesma ideia. A Constituição Estadual não pode criar novas hipóteses de lei complementar. Isso aí já foi entendimento também da matéria constitucional, né? Mas cada vez mais o STF tem adotado uma postura de autocontenção, de restrição, de não permitir expansão de algumas coisas que não digo, não é que sejam antidemocráticas, mas que fragilizam o princípio republicano. Trouxe o informativo 900, que é justamente a ação penal 937, questão de ordem levantada, que sobre o foro de prerrogativa de função delimitou de maneira expressa, mudando o entendimento anterior acerca da fixação do foro, porque antes tinha aquela questão que era muito criticada. O sujeito mudava de cargo, ficava subindo e descendo de foro. No caso do Maluf, favorecia a prescrição. O que o STF fixou? Galera, olha só, se ele começou a responder aqui, as hipóteses de foro, elas devem ser interpretadas restritivamente. É o que o STF falou de uma pertinência temporal e pertinência temática. Temporal, por quê? Porque tem que ser os crimes praticados durante o mandato. Mas o cara, ele cometeu um crime lá atrás e virou deputado, se elegeu, não interessa. Foi antes. Ele praticou o crime durante, mas, cara, ele praticou um crime que não tinha nada a ver. Vamos supor que o sujeito é deputado estadual e comete um feminicídio. Cara, e aí? O que isso tem a ver com a tua função de deputado? Nada, nada. Então, não teria foro por prerrogativa nessa hipótese, tá bom? E aí outra pergunta que veio, que foi levantada. Exatamente, flor de lis.
pergunta que foi levantada, mas é até qual o momento? Qual foi o momento? O momento é publicação do despacho para intimação de alegações finais. Lembra que eu falei lá do princípio do juiz natural, da identidade física, de toda aquela ideia? A ideia é, pô, tu já fez toda a instrução criminal, publicou um despacho, apresente alegações finais. Aí você vai pegar e vai cindir e vai para um outro juiz que não presidiu nada. Não faz sentido. Então, eles estabeleceram esse marco temporal, que é importante vocês saberem. Pô, Renan, beleza, estou sabendo tudo agora, vamos que vamos. É isso? Não, porque o Rio de Janeiro nos brinda com exemplos acadêmicos, tá? Mandato cruzado, já ouviram falar disso? Isso é a discussão do momento em termos de foro prerrogativa de função. STF fixou a tese. O que é o mandato cruzado, primeiro de tudo? O mandato cruzado é aquela ideia de, assim, não, beleza, a gente já entendeu isso aí que foi decidido. Mas, e se porque segundo aquele entendimento que eu falei até agora, a ideia é o crime tem que ser cometido durante e tem que ter ligação com o cargo. Aí vamos supor que você começou a ser processado e você perdeu o cargo, você acabou a tua legislatura. E aí você virou uma pessoa, um cidadão comum, por assim dizer. O que acontecia com o teu processo? Primeira instância, o processo descia. A não ser, claro, naquela hipótese final que eu comentei. Já tinha tido publicação do despacho de alegação final. Mas vamos supor que não teve. Está ali ainda no meio do processo. O processo descia. Aí veio alguém e falou, não, mas espera lá, eu era deputado federal e agora eu virei senador. Ou vice-versa. Pô, eu tinha foro no STF e eu vou continuar tendo foro no STF. Faz sentido eu ficar respondendo em primeira instância? Aí pensaram, não, pô, claro que não, porque você é uma autoridade. E aí, claro, deram aquele jeito ali, não digo que é um jeitinho, mas formou-se um entendimento de que no caso do mandato cruzado, ou seja, eu era deputado federal, virei senador, ou eu era senador e virei deputado federal, como são duas casas do Congresso, os dois com foro no STF, admite-se, quando não tiver solução de continuidade, que é solução de continuidade? Eu saí aqui no dia 1 e aqui no dia 2 eu entrei aqui. Não aquelas hipóteses que o sujeito sai, fica às vezes 2 anos fora e volta de novo, tá? Nesse caso, não. Então, é isso, a competência do STF para processar e julgar parlamentares alcança os congressistas no exercício do mandato em casa parlamentar diversa, na hipótese da conduta delitiva, desde que não haja solução de continuidade. Foi isso. Ah, Renan, entendi, agora eu entendi tudo. Agora, não é bem isso, porque tem mais coisa. O que tem a mais? Eu vou ter um resumo aqui para vocês, mas o que tem a mais? Mandato cruzado estadual do nosso deputado federal, deputado estadual, que virou senador, Flávio Bolsonaro. O que eu vou falar do Bolsonaro, Renan? Independentemente de qualquer discussão política, nem é o objeto, nem é o que eu fico aqui para a aula, mas a questão é, ele era deputado estadual, estava respondendo por aquele caso das rachadinhas. O que é rachadinha? Vocês bem sabem, é o sujeito que emprega um comissionado. Você é meu servidor. Eu falo assim, beleza, eu vou te botar aqui para trabalhar comigo, mas você vai ter que me dar metade do seu salário. Beleza. Enfim, tem gente que discute que não tem crime, tem gente que discute que tem uma extorsão, independentemente disso. Tem gente que diz que na verdade, enfim, tem várias hipóteses sobre qual seria o crime, mas beleza, não entrando nisso porque isso é direito material. O ponto é, do ponto de vista do processo penal, ele era deputado estadual e virou senador. Então, ele saiu, o foro como deputado era no Tribunal de Justiça. E o foro como senador é no STF. E aí, como é que fica? O STF não se debruçou sobre essa questão quando analisou o mandato cruzado. Então, eu botei aqui para vocês entenderem o caso. No caso do Flávio Bolsonaro, ele foi eleito senador após seu mandato de deputado estadual. Caso a tese dos mandatos cruzados fosse aplicada, ele responderia ainda no TJ, porque a tese do mandato cruzado é você continua respondendo na sua casa do primeiro mandato. Ele continuaria respondendo no TJ mesmo sendo senador. Beleza, Renan, e por que não foi isso? No caso concreto, a denúncia foi ajuizada em primeira instância. Por quê? Porque, na época, vigorava aquele entendimento anterior ao mandato cruzado, e aí a ideia foi, olha, o foro prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo em relação às funções a ele desempenhadas. E esse desempenho do cargo
não seria propriamente naquele cargo que ele exercia no momento. Aí teve a discussão, que eu botei tudo aqui por escrito para vocês, no caso concreto, continuação, vocês leiam isso e vão entender. O STJ anulou a instrução que foi feita na primeira instância, que disse que depois que ele virou senador não era crível que o foro dele, porque tem toda tem uma perspectiva no STF também acerca da competência, isso é importante que vocês saibam, que a competência tem a teoria do juízo aparente. O que é a teoria do juízo aparente? Eu, Renan, posso ser incompetente. Estou julgando um caso e eu sou aparentemente o juízo competente, mas no meio dessas investigações a gente descobre, opa, tem um senador envolvido. Nessa hipótese, eu paro a investigação, mando lá para o foro competente e eles decidem se eles vão manter lá, vão descer ou não. Mas toda aquela investigação foi nula, porque eu era incompetente, de fato? Não, porque naquele momento em que eu investiguei, eu parecia competente, eu investiguei, quero dizer assim, eu participei do processo, né? Não fui eu que investiguei como magistrado, mas eu participei, às vezes, na fase de inquérito, dando alguma cautelar, permitindo alguma interceptação, e na fase, às vezes, judicial, já também recebendo alguma denúncia ou presidindo alguma instrução. Isso é tudo no lixo? Não, se eu for aparentemente competente. O STJ entendeu que o juiz Flávio Itabaiana, que é o da 27ª Vara Criminal, que estava processando o caso, não seria sequer aparentemente competente. Depois que o Flávio se elegeu senador, anulou tudo, mandou voltar. E aí tem agora um recurso extraordinário que foi apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi recebido, eu botei aqui para vocês, enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas é importante que vocês acompanhem. E mais um caso, claro, Rio de Janeiro, suco de exorbitâncias. O Cláudio Castro, atual governador, porque parece ser um requisito para ser governador do Estado do Rio de Janeiro, que você seja preso posteriormente ao exercício do cargo, né? Nós não temos nenhum governador desde 1998 que não esteja preso ou morto. E não é muito difícil perceber, né? Cito aqui nomes que são conhecidos de todos. Rosinha Garotinho, o próprio Garotinho, o Witzel, o Sérgio Cabral, enfim. O único vivo atualmente que não foi preso são Nilo Batista e Benedita Silva, tá? Nilo Batista, o Marcelo Alencar, ele saiu no final de 98 para 99, de lá para cá todos foram presos ou morreram já, né? É incrível. Mas, vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é que nós, na prerrogativa de função, o Cláudio Castro foi o seguinte, foi uma outra discussão também. Por quê? Porque eu botei aqui para vocês, a tese argumenta que em casos de investigação que envolvam fatos ocorridos em diferentes mandatos, ou for adequado para o julgamento, é o que está em vigor no meio da prática dos supostos crimes. O Cláudio Castro, ele era vice-governador do Witzel, e aí o Witzel foi preso e, enfim, teve impeachment e tal. E a questão ele virou governador. Só que no primeiro mandato, quando ele praticou, teoricamente, as coisas, ele era vice. E depois ele virou o governador, e entenderam que tinha uma solução de continuidade, mantiveram o foro. Tá? Mas trouxe outros casos. Desembargador terá foro por prerrogativa de função, não importando qual for o crime, mesmo que seja crime eleitoral, será de competência da STJ. Juiz terá foro no TJ, mas a competência irá variar conforme o crime. Então, se você é desembargador, sempre é STJ. Se você é juiz, depende. Se for crime eleitoral, no TRE. Se for crime, ou enfim, se for crime que não for eleitoral, você vai responder no TJ, no TRF, que você esteja vinculado, tá bom? E é importante isso, você responde no TJ que você está vinculado. Então, quer dizer, eu botei até aqui, se eu sou juiz no Rio, por exemplo, se eu cometer um crime lá em Manaus, eu vou responder no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tá? Isso aqui é a questãozinha de prova que sempre vira e mexe, cai. Botei outra questão aqui, se uma pessoa sem foro prerrogativa de função cometer crimes, e os slides estão trocados. Bom, a pergunta era essa, a resposta veio antes da pergunta. Depois eu troco para vocês e vou pedir para reenviarem os slides modificados para que fique certinho. Né? Mas, se uma pessoa cometer o foro prerrogativa de função, se a pessoa sem foro cometer o crime, juntamente com o magistrado. O magistrado a gente já viu aqui, ele é julgado no TJ ou no TRE. Mas e se ele... Peraí, uma pergunta aqui do colega, peraí. Professor, STJ tem entendimento bem recente acerca da prerrogativa. Cara, Bruno, não acho que seja seguro você dizer esse tipo de coisa, entendeu?
acho que todos conseguem ler a pergunta do Bruno aí, eu acabei lendo de silêncio porque era extensa, mas basicamente ele perguntou se esse caso, similar ao do Cláudio Castro, inclusive talvez seja até o caso do Cláudio Castro, tá, o Bruno? Confere aí, porque talvez seja o caso do Cláudio Castro. Qual é a ideia, cara? Não teve solução de continuidade, seria o caso de mandato cruzado aplicado ao executivo. Eu não acho que é prudente nós, mortais, ainda mais candidatos numa prova, fazer esse tipo de construção, esse tipo de salto, vamos botar assim, doutrinário, ou até mesmo esse tipo de salto de entendimento, entendeu? Porque você não precisa se vincular, é uma coisa que sempre falo em provas, vocês não precisam se comprometer, porque senão se você falar que é um mandato cruzado do executivo, beleza, o máximo vai acontecer é o examinador ignorar, mas o examinador pode falar, pô, esse cara viajou, pô, que história é essa? Esse cara aqui está querendo dar uma de STF para cima de ministro, para cima de mim. A ideia pode ser até similar, entendeu? A lógica, muitas lógicas jurídicas, elas bebem na fonte uma das outras. Mas não necessariamente. Mandato cruzado já é um termo informal, assim, uma nomenclatura. O brasileiro tem, por essência, gostar de nominar as coisas, né? Você vê, por exemplo, arcabouço fiscal, pacote anticrime, entendeu? É uma tendência jurídica, a gente gosta de nominar as coisas. É mandato cruzado, cara, nada mais é do que um foro prerrogativo de algum entendimento sobre foro por prerrogativa de função. Não é algo substancialmente novo, assim, então evite se comprometer, entendeu? Eu também concordo contigo, a lógica é muito similar, mas a questão do mandato cruzado, ela ainda está, verdadeiramente do mandato cruzado, estadual, ela está para ser analisada nesse recurso do Flávio Bolsonaro, que agora teve recurso extraordinário e vai ser analisado pelo STF, e aí o STF vai dizer, olha, no caso de competência, no caso do governador, do vice-governador, ali era até uma questão mais política do que jurídica, entendeu? Porque qual é o grande ponto ali? Para a gente, sem a gente se alongar, depois até a gente conversa no aula, se necessário. Qual é o grande ponto ali? Ali, cara, a gente ia ter um governador, atual governador do estado, respondendo em primeira instância, cara. E é até uma coisa meio teratológica, meio... Não, acho que seja até bem republicano, tá? Acho que seja, tipo, em democracias fortes e tal, isso aconteceria sem maior rusga. Mas acho que seria bem traumático. Então, acho que o STF ali, o STJ ali, ele decidiu até com um pouco de viés político também. Até pelo conjunto da obra. O sujeito era vice, virou governador, de fato, assumiu, porque assim, o vice, ele assume, ele não deixa de ser vice, né? Mas ele está exercendo a função de governador. Então, para todos os efeitos, ele era o governador. Depois ele se elegeu governador. Aí é aquela história, algumas coisas é mais fácil você justificar, vamos deixar do jeito que está. Estou falando isso completamente, tipo assim, não é coisa que você vai escrever na sua prova, tenha esse cuidado, porque aqui eu estou te dando uma explicação do porquê. A lógica é muito similar à do mandato cruzado, mas não use isso, não se lance em fogueiras desnecessárias. Você pode usar isso como gatilho mental para que você entenda, e você perceba, e você acerte. Nunca para que você traga camadas que podem te fazer errar na sua prova, tá? Então, para todos os efeitos, mandato cruzado é aquele, deputado federal, senador, deputado federal. Mandato cruzado estadual não foi decidido e saber esse julgado aí que você mesmo já mencionou, que eu trouxe para vocês, que é o do governador do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu trouxe a resposta dessa pergunta que eu fiz para vocês. Esse julgado eu colacionei inteiro aqui também, que obviamente eu não vou ler, mas é muito pertinente. Por quê? Porque ele fala sobre a questão que a interpretação exatamente. E percebam, a ação penal 973, é justamente a ação penal que ensejou o informativo 900 que eu trouxe para vocês, tá? Que é aquela que eu falei, que tem que ser durante o mandato e em razão dele. Essa ação penal ela já tinha tido uma questão de ordem, e agora ela teve um agravo regimental na mesma questão, na mesma ação penal. Que nessa ação penal 973, 937, na verdade,
973 e 937, mas é a mesma, se eu não me engano. Enfim, ponto é, vamos seguir em frente aqui, em que sentido? Vamos seguir em frente. Qual o ponto? O ponto é vocês saberem que os entendimentos. Eu trouxe isso aqui para vocês, apesar de não ser tão recente, ele é um entendimento que vigora. O princípio do duplo grau de jurisdição não se aplica a decisões e ações penais de competência originária dos tribunais, aquilo que eu falei lá no início. Cabe ao tribunal competente para julgar a autoridade coatora decidir sobre o foro. Então, essas três coisas são muito importantes. E a interpretação é restrita. Em regra, cabe o desmembramento. Então, isso tem a ver com a pergunta que eu fiz aqui. Mas se uma pessoa comete o crime junto com o magistrado, o que vai acontecer? 3 hipóteses. Crime comum, em regra, desmembra. Só não vai desmembrar excepcionalmente se tiver uma conveniência que justifique manter unido. Quem vai decidir sobre essa conveniência? Lá em cima, o foro. E beleza, e ele decidiu sobre a conveniência ou não. Isso viola algum grau de duplo grau, alguma garantia? Não, tem até a súmula 704 do STF, tá? Então, dando um passo atrás aqui, se o crime for comum, em regra, desmembra, excepcionalmente mantém. Se o crime for eleitoral, os dois vão para a justiça eleitoral. E se o crime for doloso contra a vida, o juiz responde no Tribunal de Justiça, enquanto o popular vai responder no júri. Tá? Eu trouxe o julgado na íntegra, apenas para que vocês leiam depois em casa com tranquilidade, o material fica completo. Vou pular os próximos slides, mas apenas trago para vocês aqui jurisprudência a rodo, desculpe o termo popular. Trouxe bastante jurisprudência para vocês, porque eu sei que jurisprudência tem sido muito cobrada nos concursos, e esse material é um material de revisão para vocês. Então, apenas mencionando aqui, informativo 780, como eu disse para vocês, o último informativo publicado pelo STJ, trouxe um caso sobre competência, que ele falou o seguinte: inserção de dados falsos em sistemas federais não fixa por si só a competência da Justiça Federal. Somente vai ter, ou seja, a competência da Justiça Federal quando tiver ofensa direta a bens, serviços ou interesses. Perceba, terceira seção, tá? E toda vez que eu trago um informativo, em regra, eu trago o caso concreto, algum trecho do caso concreto, para que vocês entendam melhor. O que aconteceu nesse caso? Teve inserção no DOF, que é um sistema ambiental de dados, enfim, de informações falsas. E o que o STJ entendeu? O mero fato do sistema ser hospedado no site do IBAMA, enfim, não é por si só uma violação federal para falsificação de documento de origem florestal, tá bom? Então, perceba, lembra, eu bati bem nessa tecla com vocês, não quero que vocês errem isso na prova. Não basta você ter um verniz de federal ali. Falou em IBAMA federal. Não é isso. Vocês têm que ver se teve uma violação. Falou em índio federal. Não é assim, tá? A competência da Justiça Federal ela é restrita, ela é cada vez mais assim, eles se protegem para que tem que ter uma violação a bem, interesse, serviço federal, tá bom? Então, o último informativo da CJ bateu nessa tecla de novo, isso é recorrente, galera. Trouxe o 777, também julgado aqui, mês 5, recentíssimo, que é o caso do quilombola, que eu comentei com vocês. O crime dele era posse irregular de arma de fogo e pesca ilegal. Aí ele falou, não, é federal, eu sou quilombola. Não é bem assim. Trouxe outro, 773, julgado no mês 4 desse ano, bem recente, que havendo juízo especializado, isso aqui já diz respeito sobre competência funcional, tá? É apertada a síntese, o que foi? Criaram uma vara, assim como tem aqui no Rio de Janeiro, a VECA, né? Vara de crimes contra criança e adolescente. A vara especializada em crimes contra criança e adolescente, ela é uma vara que, em regra, abrange crimes sexuais, mas não necessariamente só crimes sexuais. Um roubo praticado contra uma criança ou adolescente pode ser julgado lá, e era justamente o caso. Na verdade, chegou até o STJ, um conflito de competência, porque falou, não, peraí, na verdade, aqui não é crime sexual, foi só um roubo. Pode ser julgado lá ou não? Pode, entendeu? Então, é importante que vocês percebam isso. Botei aqui toda a histórico do caso. Mais um caso, isso aqui é do final do ano passado. As falas de suposto cunho homofóbicas divulgadas na internet, em perfil aberto, competência da Justiça Federal. Casos de internet, eles têm que ter duas hipóteses. Eu botei aqui para vocês. A publicação ela tem que ser aberta na rede, ou seja, pode ser acessada em qualquer lugar, e
a amplitude tem o condão de possibilitar o acesso. Você não precisa provar que ele foi acessado lá fora, mas ele precisa ter o condão de ser acessado lá fora. Se você botar uma publicação no Instagram homofóbica, isso vai ser Justiça Federal. Agora, se você mandar no direct para alguém, mandar no privado para alguém, isso aí não vai ser Justiça Federal, porque não tem aquela potencialidade de espraiamento, tá bom? Mais um caso do final do ano passado, crime no contexto fático, configura merda. Isso aqui é importante, bem importante. Depois vocês deem uma olhada aqui. Qual é o grande caso? Operação Lava Jato, seus vários braços, né, da Operação Lava Jato. Tornou-se algo tão grande que, se você fosse considerar que todos os pequenos crimes que foram surgindo fossem competência daquele foro lá, onde começou a investigação, você ia ter um juízo universal, basicamente. E aí foi o que entendeu o STJ. Falou, olha, na verdade, o fato do crime ter sido apurado numa mesma investigação, denominou-se, seja como for, não significa que todos vão ser apurados no mesmo foro, né? Os crimes no mesmo contexto fático, que são descobertos por uma descoberta fortuita, não implica necessariamente conexão probatória. Conexão probatória é algo que a gente vai ver a seguir, tá? E aqui, galera, como eu disse, botei aqui, veja informativo 766, 763, eu botei aqui já um resumo, as súmulas, ó, mais súmulas, mais casos, eu vou passando só para que vocês tenham noção do que está no material, porque são casos específicos. Em termos de competência, é recorrente que tem uma, como eu falei, o do balão, nem botei o do balão aqui, poderia botar vários outros. Eu botei alguns principais, mas porque a ideia é que vocês entendam verdadeiramente o que está por trás, para que vocês consigam, então, eu já vi esse caso, vou acertar. Ou, pô, não vi esse caso, mas eu entendi a lógica, eu entendi o que foi dito em aula, e eu vou chegar na resposta, e vocês vão conseguir. Então, leiam esses casos, absorvam essa jurisprudência, percebam a lógica. Botei todas as súmulas aqui referentes, tá bom, pessoal? Para que vocês tenham um material completo. Não faz sentido eu ficar lendo esses julgados aqui, porque eu já tive o cuidado, como eu disse para vocês, trouxe todas as súmulas pertinentes, mas tive o cuidado de explicar cada um dos casos, tá vendo aqui as explicações, mais resumidamente possível, para que vocês entendam o julgado, não percam tempo, tendo que ler inteiro o teor, tendo que se debruçar sobre coisas, está tudo aqui. Então, não faz sentido também que eu vá ler isso durante a aula, porque, como eu disse inicialmente, isso vocês têm condição de fazer. Vamos lá, vamos agora aqui, terminando o bloco, pode fazer o corte, ó, terminamos o... não, resumo do tema, pessoal, desculpa. Resumo do tema, mais uma vez voltando aqui naquela ideia que a gente conversou no primeiro bloco, trazendo para vocês de maneira objetiva. Conceito de... Está escrito conduta aqui, é competência, escrevi errado, desculpa, pessoal. Vou consertar também antes de enviar para vocês. Conceito, área limitada na qual o juiz pode exercer validamente a jurisdição. É isso, mas lembre-se sempre, também é um pressuposto processual de validade que acarreta nulidade caso descumprido. Está aqui embaixo, natureza jurídica. Tá? Guia de fixação, eu só mencionei aqui para que vocês lembrem como é que vocês fixam. Vocês primeiro estabelecem qual é a jurisdição, se é eleitoral, se é militar ou se é comum. Se é comum, ou seja, se é especializado ou se é comum. Se é comum, se é federal ou se é estadual. Federal a 109. E aí, o que resta é estadual, tá? Lembre-se sempre do que eu comentei aqui para vocês, ó, matéria, recrim, júri e foro. Foro são aqueles casos que eu trouxe para vocês. Lembrem-se do mandato cruzado, que é uma das principais questões em voga. Lembrem-se do foro.